Alô amigos, alô amigas, nosso bom dia. Sejam bem-vindos aqui ao nosso Toca do Leão, para o nosso cafezinho habitual de todos os domingos. Cafezinho que eu compartilho com vocês. Aqui essas coisinhas que eu tenho à mesa e também recebo de bom grado aquilo que vocês têm aí, para que possamos, nesses breves minutos, tecermos aqui algumas considerações sobre assuntos interessantes da vida. Obrigado pela presença aqui comigo nesse momento, agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos juntos, peço aos amigos que se inscrevam, os que não são inscritos, também acionem os sininhos para receberem as novas notificações do canal, deem o seu ok, que vai nos ajudar muito perante o YouTube, isso é tão importante. Por isso pedimos aos amigos, que nos deem essa indicação de que o trabalho vale a pena, para que o YouTube possa distribuí-lo para mais gente. E, naturalmente, compartilhem se acharem que o assunto vale a pena. Nosso cafezinho de hoje é a arte de colorir a vida. Vamos ao tema. John Core Langman escreveu em Christian Herald, e depois esse artigo foi condensado na revista Seleções, de janeiro de 1967, sobre um engraxate que ele conheceu, que era um garotinho que tinha uma maneira muito especial de engraxar sapatos. Os sapatos que ele engraxava tinham um brilho muito intenso, as pessoas ficavam encantadas, até o gratificavam por isso, e ele não tinha preguiça de fazer quantas vezes fossem necessárias as operações de engraxar, para que a pessoa saísse feliz com o calçado realmente renovado. E um outro senhor, um lavrador que vendia lenhas, chamado Will, que tinha uma especial admiração pelo trabalho que fazia. Ele chegava, ao invés de despejar a lenha do caminhão, simplesmente, naquele tempo, isso é coisa de 1900 e lá vai fumaça, como se diz por aí, e ele tinha o cuidado de empilhar a lenha de uma maneira inclinada, que não viesse a se encharcar caso chovesse. E ele dizia que havia algo em comum entre ambos, que era esse encantamento pela vida, pelo que faziam, gostar do que faziam. Eu, como fui engraxate quando garotinho e também fui vendedor de lenha quando pequeno, na década de 60, no começo da década de 60, de 1960, eu trabalhei no empório e trabalhava com uma charrete, entregando lenha para as famílias, porque nem todo mundo, era raro ter um fogão a gás naquele tempo, e naturalmente as cozinhas aproveitavam as destocas de café. E a gente montava a cubicagem, a metragem cúbica na charrete, fazia os fueiros, depois chegava lá, tinha que pôr a lenha no lugar e de uma maneira que as pessoas tivessem lenha seca permanentemente. Então, esse mesmo cuidado que o Will tinha com a lenha, eu também tive que desenvolver de minha parte. E, embora fosse um trabalho meio desgastante, as pessoas achavam que não era para um garoto, mas eu fiz isso muito tempo e, naturalmente, já se passaram mais de 50 anos e, naturalmente, não me causou mal algum. E o outro trabalho de engraxar também tinha esse esmero. Às vezes a gente até batucava, com o pano em cima do calçado, e as pessoas admiravam. Aí John perguntou para esse Albert, esse garotinho do engraxate, se isso não cansava, se ele não chegava no fim do dia, depois de engraxar vários sapatos, com aquela movimentação toda, se ele não se cansava. Ele falou: olha, eu ficaria cansado se eu apenas engraxasse sapato. Quer dizer, eu faço disso uma arte, faço disso uma alegria, e naturalmente isso dava a ele um prazer especial e causava uma admiração especial em quem era o destinatário do seu esforço. Pablo Casals fala dessa emoção de fazer as coisas bem feitas,
ensinando uma aluna que repetia os sons conforme a partitura. Como a música estava escrita, ela repetia mecanicamente. E ele então chegou um momento para ela e falou: filha, isso a gente toca assim. Tocou as mesmas notas, segundo as mesmas partituras, só que ele imprimiu alma, imprimiu coração, imprimiu brilho característico de Pablo Casals, né? Então, ele falou: eu queria que você tocasse assim. Então ponha seu entusiasmo, ponha seu coração, não esqueça o colorido. Ponha o colorido. Jamais deixe de fazer as coisas sem o colorido, né? Então não faça as coisas sem o colorido. E aquela menina então foi novamente repetindo, até chegar no padrão que Casals queria. E aí então seu rosto se iluminou, ela ficou feliz e acabou por descobrir não somente a arte de tocar violoncelo, mas também de extrair do instrumento o máximo que ele podia oferecer. Então, Pablo Casals nos indica que o colorido é esse brilho especial, esse toque pessoal que nós damos em tudo aquilo que fazemos, para que, embora muita gente faça igual, não seja absolutamente semelhante, né? Muitas coisas se parecem, mas não são absolutamente iguais. Então, esse brilho nós podemos encontrar naquilo que Jesus dizia, né? Brilhe a vossa luz em tudo que você for fazer. Ponha esse brilho, ponha esse talento, ponha essa competência que você tem na sua intimidade. Diz o John Core Lehman que Gustave Flaubert, quando foi escrever Madame Bovary, ele escreveu 3 vezes o mesmo romance, não satisfeito, queria queimar os originais. Na 4ª tentativa saiu esse clássico da literatura mundial, Madame Bovary, né, de Gustave Flaubert. Ele conseguiu extrair de si, não do romance, mas de si, não da história, mas de si, aqui esse brilho fantástico que faz todo mundo admirar a obra de Gustave Flaubert. Então, ele ensina essas coisas para nós, dizendo que, na verdade, nós quando estamos fazendo algo para alguém, nós estamos fazendo para nós mesmos, né? Charles Steinmetz, o mago da eletricidade, ele dizia, né, um amigo dizia para ele: mas por que você fica aí no laboratório depois do horário, horas a fio, fazendo uma coisa? Você não vai ganhar mais por isso, as pessoas não vão perceber. Ele falou: isso não tem a menor importância, nem quem nos contrata, nem quem nos paga, nem para quem nós estamos trabalhando, porque no resumo final, o resultado final de tudo que fazemos é que nós estamos trabalhando para nós mesmos. Nós é que vamos ser os donos dessa obra. Alguém que vê, alguém que perguntar, já foi fulano que fez, e a pessoa traçará um elogio ou um comentário depreciativo de acordo com a natureza do que foi feito. Então, nós verificamos que há muitas vidas sem brilho, muitas vidas sem luz, muitas pessoas desanimadas, tristes, e a gente convida, né, para fazer como Pablo Casals dizia, né? Ponha brilho nisso, ponha colorido na sua vida. Eu vejo senhorinhas simples, muito modestas, às vezes sem muita cultura, fazer verdadeiros jardins nas suas casas, com as latadas de flores, né? Com pequenos canteiros. Qualquer espaço é um espaço para colorir a vida. Um dia, saindo aqui do alto de uma avenida que nós temos, Avenida Presidente Vargas, que bem poderia se chamar Avenida dos Flamboyants, e um dia os flamboyants todos florindo no alto da avenida, olhei aquele corredor maravilhoso, aquele canteiro central multicolorido, me deu uma admiração e eu não pude deixar de expressar: que lindo, né? Uma avenida que às vezes a gente passa todo dia, toda hora, sem prestar atenção nos detalhes. Naquele momento, visto do alto, eu vi a Avenida dos Flamboyants, que passou a ser, no meu valor, assim denominada. É a mesma avenida, Presidente Vargas homenageando um governante brasileiro, mas para mim era a Avenida dos Flamboyants, homenageando a natureza, homenageando Deus que colore a nossa vida todo dia de manhã, com um nascer do sol diferente, nunca igual,
com um pôr do sol diferente, com um brilho do céu, a claridade, um azul do céu, ou as nuvens, quaisquer que sejam os tons do colorido do céu, é sempre um presente de Deus colorindo a vida. Por qualquer caminho que a gente anda, por mais pedregoso que seja, tem sempre uma ramaria nascendo ali, tem sempre uma ramagem crescendo, uma árvorezinha, um arbusto, tem flores. Nós temos a época dos flamboyants, avenidas inteiras de flamboyants, como nós temos também as avenidas dos ipês, maravilha das maravilhas. Na pior das hipóteses, as dezenas de tons de verde enriquecem os nossos olhares. E quando nós vemos as pessoas amanhecerem retocando a expressão do próprio rosto, as moças, as senhoras, às vezes senhorinhas, fazendo ali uma pintura especial, um tratamento especial na sua face, vestindo uma roupa colorida. Nós vemos os africanos, nossos irmãos africanos, como eles gostam da cor, como eles gostam do movimento, como eles gostam dos sons, e nós verificamos que eles não fazem economia. Por quê? Porque eles querem colorir a própria vida. Essa arte de colorir a própria vida começa em ter o prazer de estar vivo, em ter o prazer de acontecer, em ter o prazer de poder ser útil, o prazer de fazer alguma coisa. Então, quando Jesus dizia, brilhe a vossa luz, ele dizia, dê o seu melhor, extrapole o seu limite, vença a sua limitação, porque, na verdade, você não está fazendo favor algum a ninguém, você está tornando a sua vida mais feliz. E os outros, se assim também o fizerem, estarão ao mesmo tempo que, embelezando o cenário, o universo das coisas, estão também colorindo a própria vida. Então, na manhã de hoje, nós estamos aqui sentados com vários tons de guloseimas, né? Até nisso o sabor tem tons variados, o sabor tem coloridos variados, né? Uma fruta, uma rosca, um pãozinho de queijo aqui, denominado chipa, um pão, enfim, temos o café, um chá, o leite, temos cores e cores e cores da nossa vida. Deus nada fez sem um colorido especial. Olhe para você, veja como você é belo, como você é bela, como você tem uma beleza própria, você tem um estilo próprio. Então, olhando para a gente mesmo, a gente de repente não se leva muito a sério, mas Deus, de uma certa maneira, nos deu a oportunidade de sermos o que somos, diferente de tudo, para que, diferente uns, diferente outros, possamos, no conjunto, somarmos e criarmos esse imenso mosaico de maravilhas e belezas. Olho aqui na nossa mesa e começo a pensar, né? Cada atitude que eu tomo, cada coisa que eu faço, será que eu teria coragem de assinar as minhas obras na vida? Tudo aquilo que eu venho fazendo, tudo aquilo que eu venho falando, assumir que isso é uma criação da minha lavra, em parceria com Deus, porque nós nada fazemos sozinhos. Deus colore a vida e a natureza nessa dimensão maravilhosa de um detalhe pessoal até o cosmos, até o infinito do universo. Tudo tem beleza, tudo tem colorido. Quando nós olhamos para o céu numa noite muito escura, ao escuro da noite, mas ao brilho das estrelas, no mínimo um clarão da lua. Quando nós olhamos para o sol durante o dia, o sol iridescente toma conta de tudo no universo. É a coisa mais longínqua e mais bela que nós podemos ver. Porém, olhando próximos de nós, nós vemos Deus colorindo a nossa própria vida. A arte de colorir a vida é isso. É colocar esse brilho adicional. Dá um pouco mais de trabalho, demora um pouco mais, exige de nós um esforço maior, mas nada supera a alegria, o entusiasmo de ver as pessoas admiradas com aquilo que foi feito. Então, na manhã de hoje, o convite nosso é para colorirmos o nosso domingo. Olhar aquela plantinha que está esmaecendo, morrendo num vasinho ali por falta de cuidado, dar a ela o sustento, o nutriente, para que Deus faça brilhar nela o colorido da natureza. Olhar para nós mesmos e dar um retoque na imagem, para que nós possamos nos parecer cada vez mais com essa maravilha de Deus que colore tudo na vida, para que nós possamos desenvolver a arte de colorir a nossa própria alma.
Queridos, uma alegria imensa, uma felicidade gigantesca de estarmos juntos nessa manhã. Que manhã maravilhosa! Já olhei para a natureza, já estive lá fora dando uma olhada nos tons da rua, agora estou olhando para você e dizendo que você é uma das peças mais bonitas que Deus fez e assinou. Por isso, acredite que a sua vida tem beleza, porque eu estou convencido disso. Que Deus nos abençoe e nos dê a sua paz e esse colorido da vida, que existe na vida, nunca passe despercebido pelos nossos olhos, pelos nossos sentimentos. E que nós saibamos sempre tirar de tudo isso um colorido especial para sermos mais felizes, mais luminosos, mais brilhantes, cada dia mais. Que Deus nos abençoe, nos dê a sua paz. Nosso cafezinho de hoje foi esse. Abraçamos os amigos e esperamos revê-los no nosso próximo vídeo. Um beijo para todos, fiquem todos com Deus. Um domingo brilhante, colorido e feliz para todos. Que assim seja.